a gravação, tá? Começa assim. Lá na página 72, ele vai falar sobre os elementos de um triângulo retângulo. Ó, o triângulo retângulo é aquele que possui, né, um ângulo de 90 graus. Nesse triângulo retângulo, os seus lados têm nomes especiais, tá? Esse lado, chamou de A aqui, que é o lado, é o maior lado do triângulo, ele está oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. Que página, tia? Página 72. Tá. Nós temos aqui a hipotenusa. E os outros lados ângulos, chamar de cateto. Tá? Nós vamos ver um teorema que relaciona esses três lados. Opa. Teorema. Cateto. Maior lado oposto. Maior lado oposto ao ângulo de 90 graus. Aqui está o ângulo de 90 graus. Lado de frente para ele é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados formam aqui são denominados, ou seja, chamados de catetos. Note que a medida do ângulo A é igual a 90. Então, está aqui o ângulo A de 90, temos um triângulo retângulo ABC. A é a medida da hipotenusa. Esse lado aqui, que ele chamou de A, é a hipotenusa, que é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. B, a medida do cateto. Professora? Oi? Olha o zap. Vou olhar um minuto. Não. Você tá em... Qual volume do livro que você tá? É porque eu tô no volume 2 ainda. Sim, e eu tô com esse livro. Por isso que todas as vezes você falava as páginas, eu falava, professor, essa não é a página do meu livro. É porque você tá com Aí o a senhora volume ficava 3, falando, né? acho que é, não sei. Provavelmente, então. Isso, tá? Então, finaliza a aula, aí você faz as suas anotações ou vai fazendo as anotações aí durante a aula no seu caderno, tá bom? Porque senão você não vai conseguir depois fazer. Gabriel falou que tá conseguindo. O Gabriel não chegou nem convite dele aqui. Fala para ele sair lá de tudo e tentar novamente lá. Manda lá no grupo, mano. Não consegui entrar, saí de novo, meu Consagrado é consagrado. Voltando. Depois dessa eu tenho que até mandar uma figurinha. Ó, então, triângulo, retângulo, lado oposto, ângulo de 90, chamado de hipotenusa, os outros lados são catetos, tá? Esse lado AC é o cateto, que ele chamou de B esse lado, e esse lado AC, o nomezinho C, também é um cateto, tá? Hipotenusa sempre é o lado aqui, ó, que é oposto ao ângulo de 90 graus, certo? Então, são esses três elementos aí que a gente tem que designam aqui no nosso triângulo retângulo. Triângulo retângulo, os lados têm essas denominações diferentes. Virando a página, vamos relacionar esses lados, a hipotenusa e o cateto. E na página 73. O que eu estou usando aqui, tá? Para vocês acompanharem também. Brian, que não tem um livro. Teorema
Teorema de Pitágoras. Então, a partir daqueles elementos do triângulo retângulo, nós vamos aplicar esse teorema de Pitágoras. Como a gente aplica isso, tá? O teorema de Pitágoras é da seguinte forma. Vai ser a nossa hipotenusa ao quadrado. Normalmente, a hipotenusa ele chama de A. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos outros dois catetos. Exemplos aqui, ó. A hipotenusa é o lado que está ao ângulo de 90 graus, de frente para o ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos outros dois catetos. Esse aqui é 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Tá aqui. Só a aplicação da hipotenusa. Só isso que a gente faz, tá? Temos triângulos, retângulos. Gente, tem como identificar a hipotenusa apenas num triângulo retângulo, tá? Porque é de frente para o ângulo de 90 graus. Os outros triângulos não têm ângulo de 90 graus, tá? Neles, podemos notar que a medida da hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa relação é conhecida como Teorema de Pitágoras e é validada para todo o triângulo retângulo. Em um triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Então, o Teorema de Pitágoras é só isso aqui. Hipotenusa ao quadrado igual soma dos outros dois catetos ao quadrado. Certo? Teorema de Pitágoras. Exemplos aí. Logo abaixo. Deixa eu ver se eu tenho a imagem dos exemplos. E aí, o Gabriel? Oi? O que deu, Gabriel? O telefone não queria entrar, não. Desde iniciar a internet não continuou funcionando. Aí eu entrei pelo computador. Demorou, mas entrei. Tem uma fotinha. É isso aí, tá? Teorema de Pitágoras é isso aqui que você vai fazer. Você vai relacionar. Você vai pegar a hipotenusa. O que é a hipotenusa? É a medida aqui, ó, o lado frente com ângulo de 90 graus. Vai elevar ela ao quadrado igual a soma dos outros dois catetos ao quadrado, tá? Isso aí é a nossa, como a gente calcula a hipotenusa pelo Teorema de Pitágoras. Oi? Os exercícios da lista vai ser os da 72? Não, eu separei aqui, eu não lembro quais que eu separei. Vamos ver aqui, ó. Tem um exercício resolvido para a gente analisar. Eita, Jesus. O exercício resolvido está na página 75, tá? Aplicando aí o Teorema de Pitágoras. Vamos só analisar isso aqui. Ó, ele diz, utilizando o Teorema de Pitágoras, calcule a medida de x e y. A gente sabe que o Pitágoras vai ser o quê, pessoal? Todo o sofrimento. Igual a soma dos outros dois catetos ao quadrado, tá? Normalmente pode ser que a hipotenusa aparece como A, é o primeiro que eu vou observar, tá? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos outros dois catetos ao quadrado. Isso é o Pitágoras. Então, vamos encontrar aqui o valor de x e y. Temos dois triângulos aqui, ó. Nós temos esse triângulo ABC. Ó, no caso, o X, esse triângulo maior aqui primeiro, ó, que ele está analisando. No caso, o X é o quê? Porque está de frente para o ângulo de 90 graus. Oi? Ah, tá. Ah, não. O quê?
Marinês, Não, mas não, vai poder eu achar viajei. o Eu A, viajei, eu viajei. Gabriel. mas vai poder achar o A, o B, o C. O A é o lado maior? A é só para representar a hipotenusa e os outros dois catetos, tá? É só uma representação, tá bom? Você tem que lembrar que isso aqui é hipotenusa. Primeiro que vem de cá, hipotenusa. E esses dois aqui, ó, são os catetos. Como que eu encontro hipotenusa, gente? A hipotenusa é sempre o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Olha nesse triângulo grande aqui que eu fiz o contorno dele de vermelho. Vamos calcular. Ele pediu para encontrar o valor de x e y. Pelo teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é isso aqui. Hipotenusa ao quadrado igual à soma dos outros dois catetos ao quadrado. Nesse caso aqui, ó, x é a minha hipotenusa, porque é frente para o ângulo de 90 graus. Então vai ficar x ao quadrado igual a soma dos outros dois catetos ao quadrado. Ó, 16 ao quadrado mais outro cateto aqui, 12 ao quadrado. Aí eu vou resolver isso. Tá? X ao quadrado é igual, olha a resolução aqui, ó. 16 ao quadrado, 256. 12 ao quadrado, 144. Tomar isso. Então ficou x ao quadrado dividido por 400. Qual a operação inversa de potência? Raiz. É 2, então vai dar uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 420. Aqui está o valor do x. Agora vamos encontrar o valor do y, pessoal. Y. Agora vamos olhar esse outro triângulo aqui de dentro, ó. Outro triângulo que eu estou... Outro triângulo aqui de preto. Aqui. Aqui é o ângulo de 90 que eu passei por cima. Qual vai ser a hipotenusa desse triângulo? 12? Qual vai ser a hipotenusa? Gente, hipotenusa é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. A hipotenusa, então, é o quê? Tem ser o B e o A? Não, gente. Olha aqui nesse triângulo. Tá vendo esse triângulo aqui contornado de preto? Qual que é o lado? Qual a medida do lado que está de frente para o ângulo de 90? Não, esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo de preto. 15, gente. São 15 é a hipotenusa. Então vai ficar 15 ao quadrado igual. Esse cateto aqui, ó, 15, ou que mede y ao quadrado, mais esse outro cateto de cá, que mede 12 ao quadrado. Aí a gente vai resolver isso aqui. Como que a gente resolve isso, pessoal? Olha aqui a resolução aqui, ó. Isso aqui. Faz. Passar esse y ao quadrado para cá, passa negativo. O 12 ao quadrado, esse 15 ao quadrado, passa para o outro lado negativo. Vamos primeiro resolver as potências, depois eu multiplico por menos 1. 12 ao quadrado, a gente sabe que é 144. Menos 15 ao quadrado é 225. Sabemos que aqui não pode ficar negativo, então a gente multiplica por menos 1. Então vai ficar aí 144 é negativo. igual 225 positivo menos 144. Y ao quadrado é igual 225 menos 144 dá 81. A área de potência é raiz. Então vou jogar na raiz quadrada. Raiz quadrada de 81 é o quê? Não. Aqui, ó, o y. Então, Mas, nós Marinês, temos o x que é 20 e o y que é 9. Olha, esse é tipo, eu passei em primeiro grau. equação de primeiro grau, tá? Você só tem que lembrar o que você vai colocar antes da igualdade. A hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado que... Ele é o primeiro que você vai colocar. Depois da igualdade, é a soma dos outros dois ao quadrado, tá? Tinha dois triângulos numa imagem só. Nós fizemos o primeiro triângulo, tornado aqui, esse de fora, de vermelho. A hipotenusa
que é esse lado que está de frente para o de 90, é o x, ficou isso aqui, ó. X é o quadrado, igual esse cateto que mede 16 é o quadrado, mais esse cateto que mede 12 é o quadrado. Resolvemos, encontramos o valor de x. Agora, nós fomos para um triângulo pequeno aqui dentro. O menor triângulo foi contornado de preto. A hipotenusa é o que está de frente para o ângulo de 90. Então, a hipotenusa é o 15. O quadrado aqui, ó. 15 é o quadrado. Igual esse outro cateto aqui, o 12 é o quadrado, mais esse outro cateto aqui, que é o y ao quadrado. Aí a gente desenvolve para a equação de primeiro grau. E lembra, resolve as potências. E lembra que no final, com o try de potenciação, vou jogar na raiz. Dúvidas? Acharam difícil isso? Mas se tiver um número, tipo assim, o 12 raiz de 25, aí vai jogar ele ao quadrado também? Tipo, algum número raiz de outra coisa. 4 raiz de 25? Sim. É. Aí jogar o quadrado vai simplificar ou vai sair o 25 da raiz e vai multiplicar o 4? No caso, ficaria x ao quadrado igual a raiz. Aqui já está a raiz. É. Vai ficar raiz dentro de raiz. Aí você corta esses índices aqui e extrai a raiz desse. Fica 2 raiz de Fica 5. 2 vezes 5. Ah, sai fora da raiz. E o x ao quadrado. Extrair essa raiz aqui primeiro ou cortar os índices aqui, tá? Gente, mas o importante é aqui. Entenderam como aplicar o teorema de Pitágoras? Sim. Sim ou não? Todo mundo, pessoal, vamos lá. Temo que sim, Não. tia. Temo que sim. Sim, Tem que ver na hora. Mas Hipotenusa. aí Mais ou você vai menos. mandar, né, Alô? Você precisa só lembrar como achar a hipotenusa. Hipotenusa é o que está de frente para o ângulo de 90 graus. Aí você vai colocar o valor que ela te dê dela ao quadrado igual os outros dois lados ao quadrado. Somados aqui. Certo? Depois da hipotenusa aqui do nosso teorema de Pitágoras, nós temos aqui outras relações métricas para a gente aplicar. Aí na página 78, para quem tem um livro e quiser destacar as coisas aí, tá? Mais elementos. Isso é página 76. Aqui. Página 76, na verdade. Vamos ver mais elementos de um triângulo. Nós identificamos a hipotenusa e os catetos. E vimos a aplicação do teorema de Pitágoras. C usa ao quadrado igual outro cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Lembra que a hipotenusa é sempre o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. O que ele traz agora? Mais elementos de um triângulo retângulo. Considere o triângulo ABC e ABC. Ele é retângulo em A, ou seja, o ângulo de 90 graus está aqui no vértice A. Nele, traçamos uma altura. Ele fez essa altura aqui, ó, referente à hipotenusa, porque a hipotenusa é esse lado aqui. Por que esse lado é a hipotenusa? Porque está de frente para o meu ângulo de 90 graus, tá? Ele traçou uma altura. Observe que a altura AH divide a hipotenusa em duas partes. Essa hipotenusa toda aqui, ó, que ele chamou de A, dividida em duas partes. Que é essa parte aqui, N, e essa parte de cá, que ele chamou de M. Tá? Mas o quê? O que são essas partes? Projeções dos catetos. São projeções do cateto. É como se fosse a sombra desse cateto C. Ó, o cateto C está aqui embaixo. Peraí. O cateto C está aqui embaixo é a sombra dele, tá? É a projeção, tá? Então, no caso, ó, isso aqui tudo, que ele chamou de A, aqui embaixo, é a minha hipotenusa, porque está de frente para o ângulo de 90 graus.
Como ele traçou uma altura aqui desse triângulo, ele dividiu essa hipotenusa em duas partes. Essa parte de cá que ele chamou de N e essa parte de cá que ele chamou de M. Quando ele divide essa hipotenusa, fica representando essas partes da hipotenusa como projeções do cateto, como se fosse a sombra do cateto. Ó, o cateto C, essa parte aqui de baixo é a sombra dele. O cateto B, essa parte aqui N de baixo, é a sombra dele. Ó, o cateto B está aqui. Isso aqui é a sombra dele, tá? É a projeção, certo? Então, H é a medida da altura, que veio aqui, ó, a H relativa à hipotenusa. Ele está medindo a altura do triângulo, partindo da hipotenusa, saindo do vértice A até a hipotenusa. M é a projeção do cateto C. Aqui o M, ó, é a sombra desse cateto C. Sombra do cateto C, o M. E N é a projeção do cateto B. N é a sombra desse cateto B aqui. Tá? Sim? É o mesmo triângulo retângulo. Só que agora, aqui, ó, nós tínhamos hipotenusa e tínhamos os catetos. Ele traçou uma altura, saiu do vértice onde está o ângulo de 90 e veio até a hipotenusa. Então, traçou a altura aqui em relação à hipotenusa. Quando ele traça essa altura, ele divide essa hipotenusa em duas partes. Essa parte de cá que ele chamou de N e essa parte de cá que ele chamou de M. Essas partes da hipotenusa são chamadas, que foi dividida, cada parte é chamada de projeção do cateto que está acima dela. Ó, cateto B aqui, então esse pedaço da hipotenusa é a projeção do cateto B. O cateto C está aqui, essa parte da hipotenusa que está abaixo desse cateto C é a projeção do cateto C, como se fosse uma sombra desse cateto. Ok? Sim? Sim? Ótimo. Sim, ok. Entendido. Próximo, continuando. Vai analisando esse triângulo aí. Ó, observem. É o mesmo triângulo que a gente analisou aqui, tá? Concorda que quando ele traçou essa altura aqui, deixa eu pegar o pincel. Ele traçou essa altura aqui. Ele saiu, ó, tinha um triângulo grandão e ele criou mais dois triângulos aqui dentro, ó, esse triângulo aqui e esse outro triângulo aqui, certo? Isso que a gente vai ver aqui agora, ó. Na figura podemos identificar três triângulos retângulos seguintes. Esse aqui, que é o ABC que ele iniciou, e quando ele traçou a altura aqui do triângulo, ele criou esses outros dois triângulos aqui, tá? O A, aqui tem um Hzinho de altura lá no outro desenho. O triângulo AHC e o triângulo AHB, certo? Note que o triângulo 1, que é o primeiro grandão, o triângulo 2, que é essa parte de cá, e o triângulo 3, que é essa parte de cá, eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Era o ângulo. Antes da gente estudar os casos de semelhança, a gente vê que os triângulos são semelhantes quando tem dois ângulos iguais. Se tiver dois ângulos iguais, eu posso dizer que esses triângulos são semelhantes. Observa. Esse triângulo 1. Aí apaga tudo. Esse triângulo 1, que é esse triângulo todo aqui, ó. A altura. Eu vejo vários triângulos. São semelhantes. Os três são semelhantes entre si. Caso do critério ângulo. A gente já viu isso anteriormente, que se um triângulo, dois triângulos têm os mesmos ângulos, têm dois ângulos iguais, eles são semelhantes. Um triângulo, outro triângulo. Tem um ângulo A, tem ângulo A. Tem ângulo B, tem ângulo B, mesma medida esses ângulos, então eles são semelhantes. Então vamos observar.
esse triângulo 1 com esse triângulo 2 aqui, ó. Esse aqui, 1, esse triângulo 2. Observe por que eles são semelhantes. Os ângulos que ele tem em comum. O ângulo comum CHA, então, CAB, ó. O A de 90 e o H aqui de 90. É um ângulo comum. E CAB são ângulos retos. CAB são ângulos retos. Ângulo reto aqui, ângulo reto aqui. Depois aqui o outro ângulo comum. Ele tem um ângulo C aqui e tem um ângulo C aqui. Tá? Então, se ele tem dois ângulos em comum, eles são, então, semelhantes. Tá? Então, esse triângulo 1 com o triângulo 2. Semelhantes por causa disso. Tá? Tem o ângulo reto aqui e o ângulo reto aqui. Tem o ângulo C aqui, o ângulo C aqui. Isso, eles são semelhantes. Tá? A mesma coisa se eu observar esse triângulo aqui, esse triângulo 3 aqui, ó. Ângulo 3. Com esse triângulo 1, são semelhantes? Sim, ó. Tem um ângulo de 90 graus aqui, tem um ângulo de 90 graus aqui. Tem o ângulo B aqui e tem o ângulo B aqui. Então, também são semelhantes. Ou seja, o triângulo 1 é semelhante com o triângulo 2. Esse triângulo 1 também é semelhante com o triângulo 3. Isso me faz entender, então, que esse triângulo 1 e 2 também são semelhantes. Tá? Opa. Não. 1 e 3. Não, pera. Não. Esse e esse. Hã? Isso, a gente já Eles são fez isso. semelhantes. Se o 1 é semelhante com 2 e o 1 é semelhante com 3, esses dois aqui que são semelhantes com 1 também serão semelhantes. Vamos observar lá embaixo. Semelhantes porque tem dois ângulos iguais. Sempre que eu tenho dois ângulos iguais em dois triângulos, eu posso dizer que eles são semelhantes. Essa é a semelhança do triângulo 1 e 3, que a gente já viu. Vou mostrar de novo aqui, ó. Ângulo 1 e 3 são semelhantes por quê? Ângulo de 90 aqui. Ângulo B aqui, ângulo B aqui, tá? Então, dois ângulos em comum, o ângulo reto e o ângulo B. Quando eu tenho dois ângulos em comum entre os dois triângulos, eu posso dizer que eles são semelhantes, tá? O triângulo 1 é semelhante com o triângulo 2, o triângulo 1 é semelhante com o triângulo 3, que foi formado lá quando colocou a altura lá naquele triângulo retângulo. Sendo assim, foi o que eu falei aqui, ó. Como o triângulo 2. Como o triângulo 2 é semelhante ao triângulo 1, o triângulo 3 é semelhante ao triângulo 1. Por transitividade, podemos afirmar que o triângulo 2 e 3 são semelhantes. Observe, ângulo de 90 tem ângulo de 90. Certo? E qual outro ângulo que eles têm em comum? Transitividade. O ângulo A O C e o B? A. O ângulo O C e B? A nos dois. O ângulo A e o ângulo A. Pessoal, só um minutinho, tá? Rapidinho.
Eu acho que a senhora está mutada. Ela Ela saiu, que mudou. ela que montou e pegou a cama. Foi lá com o cachorro. Ela falou pra nós esperar um pouco. Já voltei, gente. É porque hoje eu tô sozinha em casa e eu tô esperando a encomenda do Correios e chegou agora. Pronto. Gente, dúvida até agora? Entendeu que do triângulo retângulo eu consigo ver, identificar a hipotenusa e os catetos e aplicar o teorema de Pitágoras. E de um só triângulo retângulo eu consigo formar outros 2 triângulos. Então, eu fico tendo 3 triângulos. E esses 2 triângulos que eu formei são semelhantes entre si, tá? Pelo caso, ângulo-ângulo, tá? Tem 2 ângulos em comum, então eles são semelhantes, tá? Utilizando as semelhanças apresentadas, ó, podemos definir as relações métricas que são descritas no tópico a seguir. Então, agora, nós vamos descrever essas relações métricas aqui. Sim, vamos verificar que esse teorema é verdadeiro para qualquer triângulo retângulo, ou seja, o teorema dá para aplicar em qualquer triângulo retângulo. Até agora, deu para compreender? Sim. Mais ou menos. Acho que é Marinês, simples. Marinês, Oi. o outro lá não é o C e B, não, o BC algo do tipo assim, que é. O outro, esse último aqui, É o B e C ou CB, algo do tipo. Não são. Não? Não são semelhantes? durante a transitividade, podemos afirmar que os triângulos 1 e 2 são semelhantes. Esse triângulo aqui é HCA e o triângulo AH é com ABC, o grandão, e esse triângulo com o outro, transitividade. Transitividade que ele fala aqui, Gabriel, volta aqui, ó. Olha aqui, nessa imagem aqui. Olha, concorda que quando ele dividiu esse triângulo, esse ângulo A aqui ficou servindo para os dois? Ó, Então ficou servindo para os dois. Então, ele tem ângulo de 90 e tem esse ângulo A que é dos dois. Então, ele tem 2 ângulos aqui que são congruentes. Por isso que esses 2 aqui também serão a mesma coisa. semelhantes, triângulos semelhantes, tá? Esse aqui é semelhante com esse? Sim, porque tem o ângulo C, tem o ângulo de 90, tem o ângulo de 90. Esse aqui é semelhante com esse? Sim, porque tem o ângulo B aqui, tem o ângulo B aqui. Tem o ângulo de 90, tem o ângulo de 90. E esses 2 aqui são semelhantes? Sim. Tem o ângulo A que foi dividido para os 2, quando passou aqui a altura, e o ângulo de 90 nos 2. Certo? Sim. Mas nesse caso, esse outro triângulo que disse lá, o B e o C não são semelhantes. Ó. Você está pegando pela medida aqui, eu entendi o que você está falando. Esse aqui, ó, tem o ângulo uma linha e aqui tem o ângulo uma linha. É isso? É. Ângulo 2 linhas, tem um ângulo 2 linhas. Aí tem um ângulo de 90 e tem um ângulo de 90. Parte do pressuposto que quando nós temos tem 2 ângulos que são congruentes, o outro ângulo também vai ser congruente. Então, ele acaba tendo 3 ângulos congruentes. Tá? Sim. Ótimo. Relações métricas. Vamos lá. Vamos agora determinar algumas relações
entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo e entre outros de seus elementos. Então, nós vamos olhar a medida dos lados e entre outros elementos. As relações são conhecidas como relações métricas no triângulo retângulo. Podem ser definidas através dos conceitos estudados sobre semelhança de triângulo. Já viu isso? Olha a primeira relação. Em um triângulo retângulo, o quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Vou fazer aqui. Ele tinha lá mais ou menos assim. Aí aqui era um ângulo de 90 graus. A, B, C. Concorda, então, que aqui a hipotenusa de 90 graus. E altura. Faz ângulo de 90 para cá, ângulo de 90 para cá. Tá. Aí lembra que eu disse que quando